Parte 1. Uma luz divina e sobrenatural. O conhecimento espiritual procede somente de Deus. Nesta breve introdução à sua primeira mensagem, Edwards mostra que o conhecimento espiritual, isto é, o conhecimento da verdade divina, é comunicado somente por Deus. Enquanto podemos aprender muitas coisas sobre a vida em geral a partir de outros, somente Deus expõe os segredos da revelação aos homens e mulheres. Eles são, portanto, abençoados de Deus, que têm recebido tal iluminação da verdade divina pelo Espírito de Deus. Aspas. Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Mateus capítulo 16, verso 17. Aspas. Cristo dirige essas palavras a Pedro, quando este professa crer nele como Filho de Deus. Nosso Senhor estava perguntando aos seus discípulos quem os homens diziam que ele era. Não que ele precisasse saber, mas apenas para introduzir o assunto e dar ocasião ao que aconteceu em seguida. Eles responderam que alguns diziam que ele era João Batista, e alguns Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Assim, quando eles dão um relato sobre o que os outros diziam, Cristo pergunta-lhes quem os discípulos diziam que ele era. Simão Pedro, sempre zeloso e ousado, foi o primeiro a responder prontamente, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa ocasião, Cristo disse para Pedro, e a respeito de Pedro o que podemos observar: que ele sabia que Jesus era o Cristo. Primeiro, é dito que Pedro é declarado abençoado por esta razão. Bem-aventurado és. Você é um homem feliz, porque não ignora que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua felicidade é distinta dos outros. Eles estão cegos e têm opiniões enganosas e sombrias. Como você disse, ao pensarem que sou Elias, e alguns que sou Jeremias, e outra coisa. Mas nenhum deles está pensando corretamente. Todos estão enganados. Feliz é você, que pensa tão diferentemente ao saber quem eu sou. Que Deus lhe revelou. Segundo, a felicidade de Pedro é evidência disto, que Deus, e Deus somente, o revelou a ele. Essa revelação evidencia a bênção de Deus sobre Pedro. Primeiro, porque mostra quanto Pedro era favorecido por Deus em relação aos outros. Como se Jesus dissesse, aspas, quão altamente favorecido tu és acima dos outros, homens grandes e sábios, os escribas, fariseus e governantes, e a nação em geral, são deixados na escuridão para seguir o próprio entendimento equivocado. Você foi escolhido, como que pelo nome, e meu Pai Celestial colocou seu amor em você. Simão Barjonas. Este é o argumento a favor de sua bem-aventurança, que você deveria ser o objeto do amor diferenciado de Deus. Aspas. Segundo, a revelação divina a Pedro também evidencia sua bênção
ao dar a entender que esse conhecimento está acima de qualquer outro que a carne e o sangue possam revelar. Aspas. Tal é esse conhecimento, que apenas meu Pai que está no céu pode dar. É muito alto e excelente para que possa ser comunicado como outro qualquer. Você é abençoado, Pedro, porque sabe o que somente Deus pode lhe ensinar. Aspas. A origem ou fonte desse conhecimento está aqui declarada, tanto negativa quanto positivamente. Positivamente, temos a declaração de Deus como o autor do conhecimento. Negativamente, nem carne, nem sangue o revelaram. Todo conhecimento moral e habilidade profissional vem de Deus. Deus é o autor de absolutamente todo o conhecimento e entendimento. Ele é o autor de toda a prudência moral e da habilidade que os homens têm nos seus negócios seculares. Assim é dito de todos em Israel, que eram sábios de coração, habilidosos no bordado, e que Deus os tinha enchido com o espírito de sabedoria. Vemos isso em Êxodo, capítulo 28, verso 3. No entanto, carne e sangue revelam o conhecimento. Deus é o autor de tal conhecimento. Contudo, carne e sangue o revelam. Homens mortais são capazes de comunicar o conhecimento das artes e das ciências humanas e a habilidade necessária para os assuntos seculares. Deus é o autor de tal conhecimento por estes meios. Carne e sangue são usados como a causa imediata ou secundária, e ele o comunica pelo poder e influência dos meios naturais. Somente Deus é o autor do conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual do qual o texto fala, porém, é aquele cujo autor é Deus, e nenhum outro. Ele o revela, e carne e sangue não o podem revelar. Ele comunica esse conhecimento imediatamente, sem fazer uso de nenhuma causa natural intermediária, como ele o faz com outros tipos de conhecimento. Conclusão. Os acontecimentos precedentes naturalmente levaram Cristo a observar o que os discípulos estavam contando a respeito dos outros, não saberem quem ele era, sobre estarem redondamente enganados sobre ele, divididos e confusos em suas opiniões a respeito de Jesus. E como Pedro declarou com fé assertiva que ele era o Filho de Deus. Agora, era natural observar que não havia sido carne e sangue que tinham revelado essa verdade a Pedro, mas Deus. Se esse conhecimento dependesse de causas ou meios naturais, como um grupo de pobres pecadores, homens iletrados e pessoas de pouca educação alcançaram o conhecimento da verdade, enquanto os escribas e fariseus, homens com inúmeras vantagens e maior conhecimento e sagacidade em outros assuntos, permaneceram ignorantes? Isto se deve apenas à revelação e à influência graciosa e notável do Espírito de Deus. Portanto, a partir dessas palavras, faria o assunto do presente discurso a seguinte doutrina: que há uma luz divina e espiritual, comunicada à alma por Deus,
diferente em natureza de qualquer coisa que é obtida por meios naturais. E sobre esse assunto, gostaria de, primeiro, mostrar o que é essa luz divina. Segundo, dizer que ela é dada diretamente por Deus e não obtida por meios naturais. Terceiro, mostrar a verdade da doutrina e concluir com uma breve aplicação. Questionário 1. Como Edwards usa o termo abençoado nesta mensagem? Leia o Salmo 1. Como o salmista contrasta a vida daqueles que são, entre aspas, abençoados, que vem do hebraico ashere, que quer dizer completamente feliz e realizado, com a vida daqueles que não são? Qual parece o segredo para ser abençoado assim? Segundo, Edwards insiste que todo conhecimento vem de Deus. Ele cita a prudência moral, a habilidade profissional e sabedoria na vida diária como exemplos de tal conhecimento. Como as pessoas conseguem esse conhecimento nos dias de hoje? De acordo com Edwards, como Deus está envolvido nesse processo de aprendizagem? Como as pessoas deveriam responder a todos os diferentes tipos de conhecimento que recebem e usam todos os dias? As pessoas geralmente fazem isto porque sim ou não? 3. De acordo com Edwards, o conhecimento da verdade espiritual vem imediatamente pelo Espírito de Deus. Isto está de acordo com o que Paulo diz em 2 a Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao 18. O que Edwards afirma e esta passagem sugere sobre o que potencialmente pode vir a acontecer, por exemplo, quando você está fazendo sua devocional diária, ouvindo um sermão ou estudando uma mensagem como essa, será Deus restrito pelo nosso limite educacional ao revelar-nos tais coisas? Como uma pessoa poderia se preparar melhor para ouvir o que o Espírito de Deus poderia desejar lhe revelar? 4. Você lembra de alguma época quando finalmente entendeu alguma verdade espiritual que havia estado anteriormente desconhecida ou difícil de entender? Descreva essa experiência. Você consegue perceber que isso apenas aconteceu porque o Espírito de Deus finalmente tornou claro para que você compreendesse? Lembrando-nos das observações de Edwards sobre o que essa obra de iluminação sugere sobre o amor de Deus por nós. Como essa atenção especial da parte do Espírito de Deus deveria afetar nossos corações em direção a Deus? 5. Nesta primeira parte de nosso estudo, Edwards nos ensina sobre a natureza da iluminação divina e como podemos recebê-la. Como você espera beneficiar-se do estudo dos 3 sermões deste livro? A busca do crescimento? O que você gostaria de ver diferente em sua atitude em direção, entre parênteses, relação a Deus e a sua palavra? Sua prática das disciplinas espirituais? Sua caminhada diária com o Senhor? Estabeleça 2 ou 3 alvos para o seu estudo das 3 mensagens deste volume. Escreva-as a seguir.